Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, muita gente talvez não conheça a fundo. A origem do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. É verdade. E a nossa fonte principal aqui é um vídeo muito interessante do professor Wallace de Moraes, lá do canal Quilombo da UFRJ. Exato. E a ideia é tentar desvendar um conceito que ele traz que é fundamental, o historicídio. Isso, que é basicamente a ideia de que algumas histórias de luta, sabe? Especialmente de anarquistas, mas também de negros, de indígenas, elas são meio que apagadas de propósito. É um apagamento da memória mesmo. E a gente vai focar em como a luta anarquista, especificamente pela jornada de 8 horas, está bem no centro da criação dessa data. E porque essa memória específica foi e ainda é, né, tão frequentemente escondida ou distorcida. Bom, para começar, vamos lá para o final do século XIX, Estados Unidos. Isso. Imagina o cenário. A galera trabalhava tipo 12, 14, às vezes até 16 horas por dia. Era uma coisa brutal. Nossa Senhora. E a grande briga da época era justamente para reduzir isso, né? A famosa jornada de 8 horas de trabalho, para ter também 8 horas de descanso e 8 horas para o que quisesse, para o lazer, para a vida. E é aí que entram com força os anarquistas. Lá em Chicago, em 1886, eles foram peças centrais mesmo na organização de uma greve geral, assim, massiva, por essa causa. E foi grande, né? Você falou em números? É, os números variam um pouco, mas se fala em cerca de 340 mil trabalhadores mobilizados só nos Estados Unidos naquele 1º de maio. Muita gente. Caramba! Só que a coisa não foi pacífica, né? O clima esquentou. Esquentou muito. Teve um grande protesto que ficou conhecido como a Revolta de Haymarket. E a polícia reprimiu com violência. E no meio dessa confusão toda teve uma bomba. Pois é, uma bomba explodiu, acabou matando policiais, e aí a situação ficou ainda mais tensa. Mas o ponto-chave que o professor Moraes levanta, e que é crucial, é que nunca ficou realmente provado quem jogou essa bomba. Exatamente. Inclusive, tem relatos, e o próprio governador do estado, anos depois, admitiu que havia fortes indícios de que poderia ter sido uma provocação, talvez até da própria polícia, para incriminar os manifestantes. Só que na hora, a culpa caiu em quem? Nos líderes anarquistas que estavam à frente da mobilização. Foram presos imediatamente. E levados a um julgamento que, olha, tudo indica que foi bem parcial. Parcial é pouco, né? Pelo que se relata, o próprio promotor, um tal de Julius Greenough, teria dito algo na linha de: condenem esses homens não porque há provas contra eles, mas porque são líderes. Façam deles um exemplo. Terrível. É a lógica de usar o sistema judicial para conter um movimento social, né? Totalmente. O resultado: 5 anarquistas foram condenados à forca. Eles ficaram conhecidos depois como os Mártires de Chicago. Um deles, o Louis Ling, se suicidou na prisão antes da execução. Os outros 4, Spies, Engel, Fisher e o Albert Parsons, foram enforcados. E a história do Albert Parsons é interessante porque a companheira dele, a Lucy Parsons, que figura! Importantíssima, uma mulher anarquista, filha de indígenas e negros. E mesmo depois da execução do Albert, ela continuou na militância, uma voz poderosa. E é justamente aí, né, que o conceito de historicídio do professor Wallace de Moraes se encaixa perfeitamente. Exato. Ele argumenta que esse papel fundamental dos anarquistas e de figuras como a Lucy Parsons, que trazem também essa intersecção com as lutas antirracistas e indígenas, é sistematicamente diminuído. Apagado mesmo da história oficial. É um apagamento da memória, como você disse, mas ele fala também em epistemicídio, né? Que seria o quê? Apagar o conhecimento, as ideias desses grupos. Isso. Não é só apagar o que eles fizeram, mas desvalorizar o que eles pensavam, as propostas deles, as ideias anarquistas de auto-organização, de ação direta. Tudo isso é meio que jogado para escanteio, como se fosse só, sei lá, bagunça ou algo sem valor intelectual. Faz todo sentido. E um exemplo concreto desse apagamento seria, por exemplo, o fato dos Estados Unidos terem criado um dia do trabalho deles em outra data, em setembro. Essa interpretação que o professor traz no vídeo, sim, seria uma forma de esvaziar o simbolismo do 1º de maio, desvinculando ele dessa origem de luta radical ligada aos mártires de Chicago. Para tirar o foco da luta, né? Porque, para os anarquistas, o 1º de maio nasceu com um dia de quê? De luta, de ação direta. Não era só feriado. Exatamente. Era um dia para lembrar a luta, para continuar a briga por direitos, para pressionar.
Não era só uma data comemorativa passiva. E o professor Moraes, ele conecta essa perda de memória histórica, esse historicídio, com os problemas que a gente vive hoje, aqui no Brasil também. Ele faz essa ponte, sim. Ele sugere que a dificuldade que a gente tem hoje em reconhecer e, principalmente, unir as diversas frentes de luta, a luta por direitos trabalhistas, a luta antirracista, a luta indígena pela terra, a luta feminista, tem a ver com esse apagamento histórico. Como se a gente não visse as raízes comuns da opressão, é isso? Exatamente. Reconhecer essas conexões históricas, a origem comum de muitas dessas lutas contra o mesmo sistema de opressão, seria fundamental para fortalecer os movimentos hoje. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o 1º de maio que a gente conhece tem raízes profundas na luta anarquista, principalmente pela jornada de 8 horas. Uma história muito forte, de muita coragem, mas que sofreu e ainda sofre, né? Esse processo que o professor Wallace chama de historicídio, um apagamento deliberado. E fica a reflexão, então, inspirada por esta análise. Que outras memórias de luta podem estar sendo escondidas ou diminuídas por aí? E mais importante ainda, por que é tão relevante hoje a gente resgatar essas histórias para entender os desafios que a gente enfrenta agora? Fica a pergunta no ar. Com certeza. E para quem se interessou e quer se aprofundar nessa perspectiva decolonial e libertária que o professor traz, a recomendação é forte. Assistam ao vídeo completo dele. É só procurar por História do 1º de Maio sobre um ponto de vista decolonial e libertário lá no canal Quilombo da UFRJ no YouTube. Vale muito a pena conferir a análise completa. É isso por hoje.